Bem-vindos à Imprensa Marrom, meu nome é Krishna Marrom e hoje estou com... Tami Vaz, que é... produtora, coordenadora de ONG, pessoa do social, do cinema social. Tami, você fez um monte de projetos que fizeram muito sucesso, assim, você fez grandes coisas e você está envolvida em muita coisa. Como é que você, e eu não sei, você saiu de não ser ninguém na fila do pão, entrar na fila do pão e falar, ei, tem um lugarzinho aqui para mim? Acho que quando a gente começa, a gente está sempre na fila do pão, né? E aí eu descobri o cinema na faculdade, eu fazia faculdade de arquitetura, e aí eu não tinha dinheiro mais para pagar, tive que parar a facul. E aí foi a grande tristeza da minha vida, né? De, putz, parei a faculdade, cara, e agora o que eu vou fazer? E aí, de repente, eu comecei a trabalhar com um cara que me convidou para fazer um programa de televisão. Ele falou, vamos fazer um programa de televisão, uma TV que está abrindo aqui em Santos. E aí a gente começou a produzir esse programa que era ao vivo, 1 hora de programa por dia, era uma loucura. Não. Você começou a, tipo, tirar histórias do bolso, do nada, assim, e produzir sem saber. Então eu levei bons meses, assim, para dar uma engrenada. Eu fazia tudo, fazia a produção, a direção, a redação. Eu tinha 20 anos, cara, eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali, 21 anos. Muito engraçado. Eu descobri na faculdade, quando eu assisti um filme do Buñuel, inclusive é um da minha lista aí, que é O Anjo Exterminador. Quando eu assisti O Anjo Exterminador, eu olhei aquilo, eu falei, é isso que eu vou fazer da minha vida, eu vou fazer isso, esse filme aí, que é o filme que luta contra as classes, contra as classes mais altas que, né, minimizam as minorias. Enfim, eu queria trabalhar aquele espetáculo ali que Buñuel trazia da gente rever essa sociedade, esse monstro que existe dentro desse ser humano e que só sai quando se aglomera, né? Então é aquela coisa louca ali do surrealismo que vivi ali naquele filme. Então foi a partir dali que eu comecei a estudar cinema. Então eu tinha uns 24 anos. Uhum. Ele chegou tarde na minha vida, sabe? Eu descobri meio um pouco tarde. Quando eu era pequena... quando eu era pequena, todo mundo faz aquela pergunta, né? O que você vai ser quando crescer? Né? Você já é alguma coisa, né? Quando você vai ser o que crescer, já é o ser humano, né? Mas assim, o que você... Aí eu falava que eu queria ser pinteira. Aí não sabia se eu ia ser artista ou se eu ia ser prostituta, de repente, né? Pinteira. E aí, quando eu fui fazer artes plásticas, eu falei, caramba, né? Desde criança, eu já tinha um insight de que eu queria fazer alguma coisa conectada com arte, né? É muito engraçado isso. E Buñuel me despertou para o audiovisual, para o cinema. E aí, depois disso, quando eu acabei a facul, eu pedi demissão da TV e falei, agora... E eu fiz um curta. Então, naquela época, fazer faculdade de artes plásticas com um TCC, fazer um curta-metragem, eu tive que brigar por isso, foi uma luta, mostrar para os caras que era totalmente vinculado, que eles achavam que não tinha nada a ver com o curso, olha isso. E aí eu, fui pioneira lá de fazer um curta e tal. E aí esse curta era totalmente alucinado também. Tinha toda uma questão social de um menino que morava num ferro velho, era um doc-ficção, tinha um monte de pintura minha, tinha partes do curta que parecia um videoclipe, mas era uma loucura o curta-metragem. Assim, você não entendia nada. E aí eu ia para a balada com uma fita cassete dentro da bolsa. Mentira. Eu encontrava alguém assim que eu achava que era potencial, eu dava a fita, eu falava, eu fiz um filme. A doida do filme.
E aí eu Mas aí dava você acabou o esse VHS. filme, você pediu a demissão da TV, e como é que você foi parar no cinema, depois disso, depois desse curta, e Então, depois aí foi pediu esse demissão? VHS que eu fui parar no cinema com o VHS. Aí Como? eu comecei a entregar o VHS. Aí o Toninho Dantas, que era um cara de arte daqui de Santos, tal, a gente se encontrou na balada, dei meu VHS, ele falou, putz, Tami, vamos fazer uma amostra de cinema? Eu falei, vamos! Aí a gente começou a se empolgar, criamos um festival de curtas, chamado Curta Santos, né, aqui em Santos. Eu e ele e tal, elaboramos essa ideia, aí trouxemos a Zita com o festival, né, de curtas Gente, para para... quem não conhece a Zita, tem vídeo com a Zita é maravilhosa, ela é fenomenal, ela que é a mãe do Festival Internacional de de Curta-Metragem de São curtas-metragens Paulo. de São Paulo. Aí a gente falou, bom, festival de curta, vamos trazer o maior. Aí a gente convidou a É, Zita, aí ela fez a abertura, tinham vários filmes da mostra, fizemos uma itinerância. Enfim, aí o Toninho Dantas, quando a gente estava nesse processo, ele falou, Tami, o Rudá de Andrade está fazendo um documentário, está precisando de uma assistente, um documentário sobre uma personagem, uma nadadora santista que morreu fazendo o trajeto do Canal da Mancha. Ele quer uma assistente daqui de Santos, tal. Falei, jura? Fala, menina. Aí, né, aquela coisa da fita cassete. Aí ele me apresentou para o cara e eu nem sabia quem era Rudá de Andrade, boiando no, né, fui na época não tinha Google. Aí eu, caramba, quem é Rudá de Andrade, né? Fui descobrir que Rudá de Andrade era simplesmente o filho de Oswald de Andrade e de Pagu. gente, mentira! Isso nem eu sabia, Não, gente. Eu também não sabia. não. Tô chocada, caiu o cu da minha bunda, que maravilha! Você foi cair no lugar certo. A VHS é milagrosa, porque você foi abrindo caminhos, te levou para Zita e te levou para ele. Tô chocada. E aí o Rudá fez uma entrevista comigo super engraçada, assim, de 10 minutos. Falou, então tá bom, você começa segunda-feira. E eu, tipo, acho que eu fui a única opção dele. E aí ele falou, deixa eu pegar essa daí mesmo. Vou treinar essa menina aí, vamos embora. E você aprendeu horrores nesse processo com ele? E aí foi alucinante, porque eu trabalhava dentro do núcleo de documentários da TV Cultura. A Olha. gente tinha coprodução da ECA, então a Oh, gente montou o filme inteiro lá na ECA. gente, TV Cultura e ECA, que pós-graduação, assim, você ganhou um mestrado. Eu me tornei um ser humano muito melhor depois de conviver com ele. Me conta como é que, depois que você saiu, você fez esse trabalho com ele, e como é que você foi crescendo a partir dali? Porque virou um mestrado na sua vida. E aí? E aí, quando eu saí desse projeto do Rudá, eu comecei a fazer uns vídeos de segurança para a Petrobras. Sabe esses vídeos quando você entra na empresa, na indústria, e você tem que assistir? Ai, chato demais. Você teve que fazer aquilo? Tato. E aí, enquanto eu estava fazendo isso, eu ia assim para todos os eventos de cinema, todos os festivais que pintavam. Eu subia, eu ia para São Paulo, eu me embocava nas festas. Eu era amiga de um monte de jornalista, então eu ia nas cabines de cinema. Então eu vi os filmes 4 meses Olha, antes deles entrarem. E danada. então e aí eu ia com currículo, não, era sem noção. A fitinha, o VHS virou currículo, né? Aí eu ia com Uhum. currículo, né? Eu pintava uma oportunidade, pá. E nessa foi indo no Pegar festival. diretor, produtor, assim, quem fosse, dava seu currículo? Não, eu dei o meu currículo na cabine do Diário de Motocicleta para o Walter Mentira. Salles. Olha isso, sem noção. Gente, Juro. esse eu dava mais do que meu currículo, viu? Ai, ai. Subiu até um calor, Walter Salles. E lá lancei meu currículo. Eu falei, se tiver um tempinho de olhar. Cara, Louco. louca. Amei, Era muito, louca. era muito cara de pau. Mas essa cara de pau leva a lugares, né? Eu acho que isso é Leva. uma boa dica de ser cara de pau, ser persistente.
o CCDF, o ser, procurar, olhar a melhor oportunidade dentro daquilo que você tem na mão. Você está dando vários exemplos, ser nerd, ir atrás, é incrível tudo isso que você está contando. Qual foi o passo seguinte, depois desse período aí, indo nas cabines, o que aconteceu? Aí eu estava no Curta Santos e conheci o Carlos Cortez, que é o diretor do Longa Queiro. Eu falei, quem é o cara? Me mostra quem é a pessoa. Aí me mostraram, eu falei, vou lá falar com ele. Não, era assim. Colar nele, mas eu não era mala, nunca fui mala, isso eu também falo para os meninos. Eu chegava numa boa, sempre trocando ideia, e falando da cidade, falando das coisas que aconteciam. Então não era, né? Você não pode ser mala, né? Nessas... E sentir, se a pessoa não te dá abertura, vai embora. Vou fazer minha ficção. O que é o Queiro para as pessoas que não sabem o que é? Então, o longa-metragem Queiro é uma obra baseada numa dramaturgia de Plínio Marcos, que é um dramaturgo santista. Plínio, também outro maravilhoso da vida. E o Carlão roteirizou o Queiro. E foi difícil captar, porque é a história de um menino, filho de prostituta, que ela morre logo quando esse bebê nasce, e ela morre tomando querosene, e ele cresce com o apelidinho carinhoso de Queiro por causa dessa morte da mãe tomando querosene. Então é um menino que cresce totalmente à margem, no abandono, na exclusão, né? E Plínio só falava desses temas, desses personagens. Raiva a gente não pede, a gente ganha. Que porra é essa? Tá saindo da minha casa o quê, caralho? Tá tirando! Você tá me tirando, moleque! O que você sente aqui dentro? Ódio. E o Carlão pega o Queiro pra rodar em Santos. Ele falou, eu vou filmar inteiro em Santos, vou filmar só com jovens das periferias da região portuária de Santos. Eu quero que eles tragam essa realidade para dentro do filme. Eu quero que o protagonista vai ser um menino vindo dessas periferias com esse perfil. Então, foi um processo de 1 ano e meio, Krishna, de pesquisa de elenco. Eu fui em todas as periferias que você pode imaginar dessa região. Conheço todas, tudo. A gente visitou tudo. Fizemos 1.200 testes. Desses 1.200, a gente foi fazendo pequenas oficinas, né, de atores. Ficamos com 40 meninos. Esses 40 atuaram no longa, dali saiu o protagonista, né, o elenco principal. Quando acabou, eu estava 1 ano e meio envolvida nisso, foi uma loucura. Você viu assim, que não dava para deixar, né? Acabou, isso transformou minha vida. Aí me veio aquele resgate de o social com o cinema, aquela coisa pulsando. E aí eu falei para o Carlão e para a Débora, né, para o Carlos Cortez e a Débora Ivanov, que era a produtora do filme. Falei, olha, eu vou dar continuidade lá em Santos, na região dos Cortiços, em algum projeto com essa molecada. Tal. Eles não vão fazer juntos. A gente já está falando com o Unicef. Aí a gente juntou o Unicef, eu, Carlão, Débora, os meus 2 assistentes de produção de elenco, né? Que eu assinei a produção de elenco do filme, né? Enfim. E aí a gente criou o Instituto Queiro, as oficinas Queiro, né? Então, é um projeto maravilhoso, conta dele, porque eu acho que tem um impacto, e aí eu acho que chega em Sócrates, não? Conta disso para as pessoas então, entenderem. Queiro, como assim, Sócrates com Queiro? Conta. E aí o Instituto Queiro, o que é? Um projeto de capacitação em cinema e audiovisual para jovens de escolas públicas de periferia, em situação de vulnerabilidade social. E a gente criou em 2006, começamos em 2006, e ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje é uma instituição, a gente tem muitos projetos dentro do Instituto, né? A formação é de 2 anos, essa capacitação. A gente visa que eles ingressem no mundo do trabalho do audiovisual, né? Então a gente trabalha... Desculpa te interromper, quantos meninos foram e meninas participaram das oficinas até hoje? Porque é muito tempo, muitas oficinas, né? Então eu acho que vocês têm um impacto gigante. A gente tem assim, por exemplo, o Queiro na Escola, que é um projeto que a gente vai para dentro das escolas e dá oficina, faz filme de 1 minuto, já são mais de 8.000 alunos participantes.
O Quero Comunidade, que a gente vai para dentro das comunidades periféricas e faz documentários com as comunidades, já são menos, que são 4 anos de atividade, então são 100 participantes. As oficinas Quero, que é esse curso de 2 anos, aula todo dia, né, de produção e tal, já são 500 jovens participantes, né? Então, assim, tem Quero por aí, viu? Tem Quero adoidado pelo mundo. Agora, a gente falou disso do Quero e não falou do Sócrates. Conta para o pessoal falar assim. Tá. Bom, então, o Sócrates entrou na nossa vida quando um menino, um jovenzinho de 19 anos, apareceu no Quero, ligou com uma voz de gringo, né? Eu quero conhecer o Quero. Aí a gente vem. Aí ele chegou lá, aí ele falou que a mãe dele era brasileira, ele era americano, estudava cinema, 19 aninhos, tinha a idade dos meninos. Aí a gente deixou ele ficar as férias, com as férias inteiras lá assistindo aula, aí se integrou com a molecada, enfim. Foi embora para os Estados Unidos. O menino volta... integrou bem, sendo um menino classe média alta, imagino, com os meninos, né? Super perifa. Então, ele despertou um negócio nele que ele jamais pensou em viver, né? Enfim... E aí foi embora para os Estados Unidos. Aí, quando a gente está completando 10 anos de Quero, um ano antes eu já comecei. O que eu vou fazer o ano que vem, que tem que, né, bombar? 10 anos, né? Tem que fazer alguma coisa marcante. Aí ele me liga, fala, posso ir aí e tal. Eu falei, Alex, vem. Nem lembrava dele, né? Tal. Aí ele chega com um roteiro de longa, com $20 mil no bolso e fala, vamos fazer esse filme com os jovens do Quero. Falei, você tá louco, menino? $20 mil fazer longa-metragem? Aí ele, não, mas a gente consegue, faz nas oficinas. Aí eu comecei a achar aquilo, né, interessante. Falei, me dá o roteiro. Aí o roteiro era bom. Tinha um tema tudo a ver com os nossos meninos, né? Um jovem de periferia, negro, a mãe morre com 15 anos, o menino tem que trabalhar para viver sozinho no mundo. Eu, nossa, né? Essa história tem tudo a ver. Doida. E aí, colocamos todos os jovens da turma de 2º ano, perguntamos para eles, vocês topam fazer um longa ao invés de um curta? Porque anualmente eles fazem um curta. Eles piraram de fazer longa porque eles não tinham a menor ideia do que era fazer um longa-metragem, então acharam o máximo, né? Aí, ao longo do caminho, eles viram que foi a maior roubada. Aí, quando acabou, a gente pegou esse filme, entre lágrimas e muito sofrimento, pegamos e escrevemos no edital do PROAC de finalização, porque eu falei, putz, eu não tenho dinheiro para finalizar. E aí, ganhamos... É caro, gente. É caro. Aí, ganhamos 250 mil do PROAC. Aí, eu falei, agora vamos para O2. Aí, eu já tinha umas parcerias, né? Enfim, falei com as pessoas. Aí a gente finalizou com a O2, foi uma experiência maravilhosa, um casamento ótimo. O Alex tinha o Ramin, né? Baran, que é um consultor dele, né? Um mentor dele, que deu um super apoio internacional, assim, de festivais, de apresentar ele para as pessoas, o filme e tal. Então, a gente começou a inscrever os filmes nos festivais internacionais, começamos a entrar em vários e ganhar prêmios em vários. Aí a gente falou, nossa, né? Que loucura! Demais, né? E aí fomos para a Grécia, ganhamos Grécia. Estreamos em Los Angeles. Falei, não! E assim, bombando lá fora. O Raminha entrou no filme como produtor associado para ajudar a gente nisso. Claro. A O2 Play entrou como distribuidora, super topou na primeira reunião, o Igor queridinho, meu amigo. Igor Kupsas, beijo. Fofo. E aí a gente, né, criou esses laços, enfim, aí passamos na mostra, ganhamos mostra. Passamos no Rio, ganhamos Rio. Mix Brasil, ganhamos tudo, né? Melhor filme, melhor diretor, melhor ator. Olha isso. Aí a gente, nossa, né? O que está acontecendo com esse filme fenômeno? Aí tá. E o Alex, por ser diretor americano, a gente ter o Ramin, produtor associado, também, né?
estrangeiro e tal, a gente pôde inscrever o filme no Spirit Awards. Lá eles só topam com um diretor americano ou produtor americano. Enfim, passamos lá. E aí ganhamos diretor revelação lá. A dona do apartamento falou que o aluguel já está 1 mês atrasado. Se não encontrarmos nenhum parente que possa ser seu tutor, você vai para uma casa de acolhimento. Você tem contato com seu pai? A causa da morte da sua mãe foi determinada. A senhora está precisando de ajuda? Eu faço qualquer coisa. Nós estamos contratando mesmo. Obrigada, viu? E aí, assim, muito legal poder levar esse filme da molecada. Foram eles que fizeram. O Christian foi o primeiro filme dele, né? Assim, ele nunca tinha feito audiovisual. Menino, 16 anos, né? Fazendo aquele personagem com aquela profundidade, vindo de teatro amador, né? Aqui de Santos, uma formação amadora ainda. E ele arrasou. E aí, quando eu cheguei lá no Spirit, que eu olhei o Cris, assim, no tapete azul, dando entrevista internacional e tal, ele ganhou prêmio em muitos festivais internacionais, né, de melhor ator. Ele é foda. E no Brasil também. Então, assim, ele foi o grande representante, né, dos meninos. Que a gente não trabalha com formação de atores, mas o Cris, ele tinha não só a questão, né, de perfil dos nossos jovens, né, a mesma idade, como também a situação de classe social, porque o Cris também é de periferia, São Vicente, né, passou os perrengues enfim, então ele era um total representante ali dos nossos jovens, sabe, no Spirit. Tem alguma dica do que não fazer? Tipo, não faça tal coisa. Cagadas a serem evitadas, sabe? Olha, não fecha a porta. Então, assim, tenta evitar perder o prumo, sabe? Em discussões de produção, assim, principalmente com lideranças, cara. Então, busque, sabe, tá querendo matar o diretor do filme? Vai no banheiro, chora e volta. Não perde a linha na frente da geral, não, porque isso te queima. Outra dica boa é você consegue ser um bom produtor com o tempo que você consegue resolver um problema, não é em criar o problema. Então, às vezes, você faz uma cagada homérica. Então, você faz aquela master, que você fala, meu Deus, agora lascou, acabei com o filme. Então, em quanto tempo você reverte isso é que te faz um bom produtor. Então, reverter problemas é ser também um bom produtor, né? Muito obrigada, querida. Quero ver você brilhando cada vez mais em red, em blue carpets, em todos os carpets. Voa e leva um monte de gente provar com você que você é muito maravilhosa. Obrigada. Levar meus meninos, minhas meninas. Leva seus meninos. Meus todos jovens. Exato. Brilha, querida. Obrigada. Adorei.